ao pastor, os pastores auxiliares. Eu sempre sei a responsabilidade que é estar tomando o púlpito aqui, principalmente para ministrar para a noiva de Cristo. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu São João. Capítulo 4. A partir do versículo 1 até o versículo de número 13. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1 até o 13. Convido a igreja que nós fazemos a leitura alternada. Eu vou ler os ímpares, os irmãos pares. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 1. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, vamos repetir, irmãos? Para melhorar? Eu vou ler os primeiros, os irmãos o segundo e assim sucessivamente até o versículo de número 3. Vamos lá. Versículo 1. Portanto, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João. A igreja, versículo 2. Ele deixou a Judéia e partiu novamente para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Então ele chega a uma cidade de Samaria que é chamada Sicar, perto da terra que Jacó deu a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, lançada na viagem, a sentar-se junto à fonte, logo à hora sexta. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido a Sicar para comprar um vinho. Então disse a mulher samaritana: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Replicou Jesus: conheceram o nome de Deus, quem é o que pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, Versículo 13, eu encerro. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Amém? Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos diante da tua noiva, diante da tua igreja. Te pedimos, ó Deus, que da mesma forma que o Senhor falou comigo enquanto eu li esse texto, o Senhor possa também falar com a tua igreja. Alcance os nossos corações. A tua palavra, ela diz que não volta vazia, antes ela faz o que lhe apraz. Então, em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa alcançar o coração da tua igreja nessa noite. É o que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Acabamos de ler um texto, irmãos, muito conhecido, a mulher samaritana. A gente ouve falar muito sobre esse texto, é um texto riquíssimo em lições, embora um versículo aqui me chamou a atenção, que foi o versículo de número 13, que diz assim: respondendo Jesus: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Versículo 14: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Esse texto me deixou pensativo, porque nós entendemos que essa mulher era uma mulher, ela tinha suas necessidades. Para a gente entender melhor o texto, nós deveríamos ler do versículo 1 até o 42 para lermos a história por completo. Só que o tempo não permite.
Então, os irmãos tentem acompanhar minha linha de raciocínio e depois leiam o texto para poder se esclarecerem melhor. Mas, quando Jesus está falando aqui acerca de uma mulher samaritana, é isso, para a gente falar acerca desse assunto, primeiramente, a essa dificuldade que foi esse relacionamento, esse encontro desses dois, de Jesus e da mulher samaritana, isso remonta ao Antigo Testamento. E eu fui pesquisar qual foi a primeira cisão, onde foi o primeiro rompimento dos judeus com os samaritanos, e no ano de 700 e alguma coisa, a Síria ela veio e invadiu o Reino do Norte. O reino de Israel era dividido por 12 tribos antes do Jordão e 2,5 tribos. Alguns dizem que meia tribo de Manassés também estava antes do Jordão, depois do Jordão. Então, eram 12 tribos do Reino do Norte, que tinha sua capital, Samaria, e 2,5 tribos no Reino do Sul, que tinha a capital como Israel. Houve uma invasão, o reino foi dividido, com a morte de Salomão, assume seu filho Roboão, o reino é dividido, e nessa divisão do reino, os reis do Reino do Norte, nenhum deles serviram a Deus, nenhum deles tiveram compromisso com Deus, nenhum deles tiveram temor a Deus, nenhum deles quiseram seguir a orientação de Deus. Então, o rei da Síria veio invadir o Reino do Norte e é considerado como essas 12 tribos, elas desapareceram, são as 12 tribos perdidas. Porque quando a Síria invadiu, ela trouxe outros povos. Primeiro tirou parte dos judeus daquele lugar. Depois de ter tirado parte dos judeus daquele lugar, pegou outros povos de outra cultura e colocou naquele lugar. Isso para quê? Para eliminar a cultura daquele povo e dizimar aquele povo. Porque um povo sem cultura ele não existe. Então, o rei assírio ele fez isso. Só que, quando Israel, com um tempo depois, o reino de Judá, com um tempo passado, ele também foi invadido pela Babilônia, também foi levado cativo. Só que eles conseguiram manter. Eles criaram sinagogas na Babilônia, eles conseguiram manter-se unidos. Eles ainda assim continuaram mantendo seus costumes como povo de Deus. Quando eles voltaram para a terra, para poder assumir a terra de novo, é a primeira menção de que houve uma cisão entre os dois povos. Que Neemias vai reconstruir, Sambalate vai oferecer ajuda e Neemias simplesmente rejeita. Porque Sambalate era o governador da Samaria. Porque eles já entendiam que quando aquele povo misturou, quando o povo de Deus se misturava com outro povo, deixava de ser povo de Deus. Quando os que vieram da Babilônia, do reino de Judá, quando os que vieram da Babilônia, haviam casado com pessoas da Babilônia, uma das coisas que eles foram obrigados era mandar embora seus filhos e as suas mulheres que não faziam parte do povo judeu. Porque senão também seriam mestiços. Então houve essa cisão. E essa cisão era tão forte. Isso aí nós estamos falando de 700 e poucos anos antes de Cristo. Nos dias de Cristo, essa rixa ainda era muito aflorada. A ponto de um samaritano, um judeu, quando queria ofender o outro, chamava o outro judeu de cão. E para piorar, um cão samaritano. Então era uma rixa terrível. Era inimaginável um judeu se aproximar de um samaritano. Uma das regras práticas, não toque nada que um samaritano tocar. E Jesus, ele nos mostra, com esse encontro, que ele não está preocupado com o passado, ele não está preocupado com a história. A única coisa que ele está preocupado é alcançar a alma para Jesus. A única coisa que Jesus está preocupado é alcançar a alma para a salvação. A única coisa que Jesus está preocupado é como está o seu estado espiritual. Não importa se você é de família rica, não importa se você é de família pobre, não importa se você é descendente de italiano, de espanhol, de argentino, não importa. A única coisa que importa para Deus é que você é uma alma sedenta, precisando de algo que ele tem. E quando Jesus tem esse encontro com essa mulher, a Bíblia vai dizer que ele sai da Judéia e não precisava de passar por Samaria. Mas, no versículo de número 4,
O narrador diz assim: era necessário passar por Samaria. O percurso o tempo que ganhava fazendo outro percurso sem passar por Samaria era de aproximadamente 1 hora, 2 horas de caminhada. Mas por esse tempo, o judeu entendia que não valia a pena, de forma alguma, ter encontro com algum samaritano. O encontro, essa cisão era tão forte que havia até morte entre eles. Quando havia algum descuido, eles se encontravam. Só que quando esse texto coloca assim, era necessário passar por Samaria, isso nos chama a atenção que Jesus está falando da necessidade de alguma coisa. Quando diz que é necessário, porque há necessidade. E eu fiquei imaginando, orei a Deus, pensei, Senhor, qual a necessidade que tinha de Jesus passar por Samaria, já que não era costume, já que era uma regra dos judeus não passarem por ali justamente para não encontrar com os samaritanos. E Jesus faz aquele trajeto, irmãos, apenas para ter um encontro com aquela mulher em particular. Apenas para ter aquele diálogo com aquela mulher e mudar a vida dela. Você vai ver que a vida daquela mulher é uma vida totalmente imoral. Uma vida que nenhum de nós gostaríamos de ter. Mas a circunstância da vida levaram aquela mulher a ser uma mulher que já estava no 6º marido. A necessidade de Jesus mudar a vida daquela mulher fez com que ele quebrasse alguns tabus. Primeiro, por ela ser mulher, judeu nenhum parava com mulher para poder conversar. Segundo, porque era samaritana. Terceiro, porque era uma prostituta. Jesus confronta ela a partir do versículo 17. Mulher, onde está o seu marido? E ela diz assim, eu não tenho marido. E Jesus diz assim, diz isso bem. Você já teve 5 maridos. E o que você está agora não é teu. Então essa mulher tinha uma vida imoral. São tabus que Jesus quebrou para poder ter um encontro com aquela mulher. No capítulo de número 4, uma das poucas oportunidades que alguém tem de ter um encontro com Jesus sozinho. Capítulo de número 3, também Nicodemos tem a mesma oportunidade. A segunda vez que alguém tem um encontro, tem a possibilidade de ter um encontro com Jesus sozinho. Primeiro Nicodemos. E agora essa mulher. Nicodemos proporcionou esse encontro. Essa mulher não. Jesus proporcionou esse encontro. Primeira coisa que eu quero te afirmar. Para você mudar a sua vida, você precisa ter um encontro com Jesus. Eu não sei se você vai até Ele, eu não sei se Jesus proporcionou isso para você hoje, mas se você ainda não teve um encontro com Jesus, para Ele mudar toda a tua situação, não importa de onde você vem, não importa como você está aqui, não importa o seu passado, não importa o que diz de você, a única coisa que importa é que você reconheça que Jesus tem um plano na sua vida e Ele te viu neste lugar. Antes de Jesus sair de onde ele estava, eu acredito que ele teve essa revelação. Eu vou até o poço de Jacó, porque Jesus não tinha o que fazer naquele lugar. Com o diálogo que ele tem com a mulher, você vai entender que ele não tinha condições de tirar água para beber. A única coisa que ele foi fazer ali foi esperar aquela mulher chegar. Aquela mulher tinha uma dificuldade muito grande de se relacionar com os demais, com a demais sociedade. Porque a Bíblia fala que uma mulher ela estava sozinha, no meio-dia, só a pino para poder pegar água. Geralmente se buscava água nas primeiras horas da manhã, antes que o sol estivesse forte, ou à tardezinha. Mas essa mulher preferia buscar água justamente no pior momento. Justamente para que ela não tivesse um encontro com ninguém. Porque ela tinha um estigma. Ela sabia que ela ia ser julgada. Ela sabia que ninguém gostaria de ser visto do lado dela. Mas Jesus não se importou com isso. Jesus não se importa com a nossa situação. Nós podemos ter entrado aqui com o nosso coração pesado. Com a nossa mente já pensando até em desistir. Eu sei que o processo é lento, mas desistir não vai acelerar nada nele.
A única coisa que nós temos que fazer é ficar nos pés do Senhor. Ficar nos pés do Senhor, que uma hora a nossa vitória vai chegar em nossas mãos. Você pode crer nisso? Você pode estar com dificuldade na parte do seu casamento, saúde, aonde quer que seja. Mantenha-se firme na presença de Deus. Mantenha-se firme nos pés do Senhor. Porque o processo pode até ser lento, mas eu tenho certeza que a vitória, ela pode até, você pode até imaginar que a vitória está tardando, mas ela pode, na tua mente está tardando, mas ela não vai falhar. Deus vai cumprir os planos, vai cumprir as promessas na sua vida. Talvez Deus prometeu algo para a sua família, para o seu filho, para o seu esposo, para você próprio, para o seu trabalho. Não importa. Você pode até pensar que está demorando, que está difícil, que vai ser impossível. O meu Deus garante que a sua vitória. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele prometeria, não cumpriria, ou falaria. Aleluia! Aleluia! Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Independente do que seja. Você pode estar se imaginando um menor mais esquecido. Mas eu imagino que quando Jesus saiu do lugar onde ele estava, ele já sabia que ele teria aquele encontro lá. E da mesma forma, irmãos, eu entendo que quando nós saímos da nossa casa, Jesus sabia exatamente, Deus sabia exatamente quem de nós estaríamos aqui nessa noite. Jesus sabia exatamente quais são as nossas necessidades. Jesus sabe exatamente quais são os nossos problemas, quais são as nossas aflições. Jesus sabe exatamente aquilo que tem nos incomodado. Jesus sabe exatamente aquilo que tem tirado a nossa paz. E eu sei que isso incomoda ele. Se incomoda a nós, também incomoda ele. E se nós entregarmos, se nós dermos ouvido a Cristo nessa noite, nós sairemos daqui diferenciados. Porque quem tem um encontro com Cristo, quem entrega a sua vida para Cristo, ela sai diferente desse encontro. Ela sai diferente dessa entrega. A Bíblia vai dizer que esse encontro foi debaixo de sol a pino. E quando a mulher samaritana está dialogando com Cristo, você vai ver que ela vai estar cheia de dúvidas, cheia de perguntas. Ela começa a indagar a Jesus no versículo de número 17. Disse a mulher: Senhor, tu não tem com que tirar água do poço. E realmente Jesus não tinha. Porque o poço era fundo e precisava de uma corda, precisava de um balde para poder tirar água viva. Água viva, não sei se os irmãos aqui já viram. É quando você cava um lugar onde tem uma mina d'água e a água começa a brotar e começa a jogar até areia para cima. Aqui é água viva. Quando a água fica borbulhando lá no fundo, você consegue ver e parece que ela está revirando. Aquilo que é água viva. Então é algo lá no fundo que precisava, não era água de cima. Ainda que tivesse água em cima. Mas Jesus estava falando água viva lá do fundo. E ele sabia, a mulher também sabia que ele não tinha como tirar. Jesus não foi preparado para tirar água física, não. Porque ele não tinha nada. Realmente a mulher falou isso, não tinha nada. Porque a vontade de Jesus, a ideia de Jesus, era impactar a vida daquela mulher, atingir o coração dela, era fazer que ela entendesse que ela era uma pecadora e precisava de mudança. Porque ela conhecia um Deus, mas conhecia um Deus mais ou menos. E talvez você entrou nessa noite aqui com esse mesmo sentimento. Eu conheço um Deus, de ouvir falar. Mas você precisa de conhecer um Deus que você tenha, que você veja, que te toque, que você tenha intimidade, que você tenha relacionamento. Porque essa mulher, ela falou para Jesus. Quando Jesus começa a dialogar com ela, ela fala assim: Senhor, depois das perguntas dela sobre tirar a água ou não, ela, mas Senhor, onde nós devemos adorar? Ela sabia que deveria adorar alguém. Ela sabia que deveria adorar a Deus. No Monte Gerizim ou em Jerusalém? Porque os samaritanos adoravam no Monte Gerizim. Eles acreditavam que Jacó, que Abraão havia oferecido seu filho lá no Monte Gerizim. Então eles acreditavam que era o Monte Santo, que era lá para haver adoração. Mas eles sabiam que em Jerusalém havia um templo e se adorava lá também. Então ela pergunta para Jesus: Senhor, onde nós devemos adorar? Em Gerizim ou Jerusalém? Porque ela conhecia Deus, ela sabia que precisava adorar, mas ela não tinha conhecimento. Mas Jesus fala uma coisa para ela interessantíssima. Não importa aonde devemos adorar. Vai chegar o dia onde o Senhor procura verdadeiros adoradores.
os tais que adoram em espírito e em verdade. Porque aquela mulher tinha vontade, ela tinha anseio de adorar a Deus. Ela só não sabia fazer a coisa certa. Porque ela achava que ela não tinha acesso. E era posto para ela que realmente ela não tinha acesso. Porque era uma mulher samaritana, prostituta, cheia de falhas. Mas Jesus leva ela a pensar, fazer uma introspectiva, a fazer uma reflexão sobre a vida. Quando afirma sobre o pecado dela. E ela começa a refletir. Ela começa a entender. E você vê que a mulher se arrepende. O arrependimento dela foi tamanho que o mais precioso que ela levou para a beira do poço. Irmão, eu estou falando de água aqui, né? E a gente... Água para aquele povo não era igual a gente ali naquela sala e abrir uma torneira e cair, não. Era coisa preciosa, coisa de valor. As pessoas davam valor à água, um poço valia uma vida. Então, aquela mulher, o que ela tinha de mais precioso era aquilo que ela pegava água no poço. E a Bíblia fala que ela deixa o cântaro na beira do poço, depois desse diálogo com Jesus, e vai correndo para dentro da cidade de Sicar. Porque ela entendeu que algo mais precioso que ela tinha trago, ela tinha conquistado agora naquele momento, que era o rio de água viva que Jesus havia prometido para ela. A fonte de água viva que ia jorrar de dentro dela a partir daquele momento. Quem tem um encontro com Deus, irmão, não sai da mesma forma. Essa mulher mudou completamente a vida. Você entende pelo texto que quando ela vai e volta, ela já traz uma multidão, diversas pessoas, já crendo que Jesus era o Messias que estava prometido. Porque essa mulher, ela não conhecia Cristo, mas a partir daquele momento ela passou a conhecer. Quem tem um encontro com Cristo precisa ser mudado. E como eu disse, você pode ter chegado aqui por vontade própria. Ou eu entendo até que o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite. Porque quando Deus quer, irmão, Deus acha. E Ele te achou aqui neste lugar, nessa noite, com o seu coração da forma que está. Às vezes o diabo lançando na sua mente que você não é capaz, não pode nem levantar a sua voz em oração mais. Mas eu vim para te dizer nessa noite, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Êxodo, capítulo de número... Josué, capítulo de número 6. Gideão estava... Juízes, perdão. Capítulo de número 6. Josué estava escondido. Deus foi lá e achou um varão valoroso. Gideão, perdão. Juízes, capítulo de número 6. Gideão estava escondido, malhando trigo no lagar. E Jesus encontrou ele lá. Moisés estava no deserto. Jesus foi lá e encontrou ele lá. Você acha que você esconde Deus? Você acha que a sua situação Deus não conhece? Você acha que Deus não viu os seus dias? Você acha que Deus não tem visto as suas lutas? Você acha que Deus não tem visto aquilo que tem te afligido? Você acha que Deus não tem visto aquilo que tem feito você chorar mais do que orar? Só que quando nós encontramos com Cristo, o problema acabou de ser resolvido. O problema acabou de ser sanado. A palavra de Deus nos diz que o encontro de Paulo com Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. A Bíblia vai dizer que ele sai desesperado para matar. Com cartas na mão para matar. Olha como que Deus pode mudar isso. Olha como que Deus pode mudar a perspectiva de vida de alguém. Paulo sai como perseguidor. Atos, capítulo de número 9. No capítulo de número 4 de Atos, 9, versículo 4, a Bíblia fala que Saulo tem um encontro com Jesus. No versículo de número 5, do capítulo de número 9, você vai ver que Paulo já reconhece que Jesus é o Senhor dele.
Ali já começa uma mudança. No versículo de número 20, a Bíblia fala que Paulo já estava pregando na sinagoga, já estava falando que Cristo era o verdadeiro Messias. Porque quando nós temos um encontro com Cristo, irmãos, a mudança é radical. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Essa mulher, ela tem uma grande dificuldade. Porque ela começa a dialogar com Cristo, mas cheia de dúvida do coração dela, porque ela achava que não era digna. Quando Jesus resolve passar por Samaria, ela não tinha ideia que ela ia ter um encontro com o Mestre. Talvez você chegou aqui e não tinha ideia o que Deus poderia fazer na sua vida. Talvez você chegou aqui e pensou assim, eu vou chegar no culto, vai ser igual domingo passado. Eu vou voltar para minha casa e os problemas vão estar lá. O filho que não serve a Cristo vai estar lá, o marido que não serve a Cristo vai estar lá, aquele problema no trabalho vai estar lá. Tudo vai estar lá, da mesma forma. E essa mulher imaginou da mesma forma. Ela não sabia que depois daquela ida naquele posto, depois daquele encontro com o Mestre, a vida dela nunca mais seria a mesma. Nunca mais ela seria a mesma. Embora não tenha o nome dela aqui, mas está registrado. A mulher samaritana. Ela teve um encontro com Cristo. Uma oportunidade única. Uma oportunidade única. E ela aproveitou essa oportunidade. Talvez você pode estar pensando de forma egoísta. Tá, e conheça Cristo, sirva Cristo. E agora? Qual o próximo passo? O próximo passo foi o que Jesus fez com essa mulher. Mandou ela para isso, para a sua cidade. Ir lá resgatar os pecadores que estavam naquela cidade. Porque, irmão, às vezes nós somos egoístas. Imaginamos que Deus só quer fazer conosco. É só isso aqui. Que a nossa vida espiritual, que aquilo que Deus tem para fazer, é só isso aqui. Nós colocarmos a nossa roupa mais bonita, o nosso melhor perfume, o nosso melhor sapato. Virmos, ficarmos aqui 2 horas e meia, depois voltarmos para a nossa casa, levarmos o nosso dia normalmente, e chegar no domingo próximo, fazermos a mesma coisa. Não é isso que Deus quer para nós. Depois do encontro que nós temos com Cristo, Deus quer muito mais. Deus quer que nós falamos a palavra dele. Deus quer que nós resgatamos pessoas que andavam junto conosco. As pessoas que conheciam aquela mulher logo entenderam que aquela mulher chegou de uma forma tão diferente na cidade que eles não tiveram dúvidas que aquela mulher estava convicta que ela tinha tido um encontro com o Messias. Aquela mulher foi uma missionária. E ela ganhou diversas pessoas na cidade onde ela morava e era um péssimo exemplo. Mas a partir daquele dia, a mudança da vida dela foi tão radical. Eu não sei o que ela fez, que impactou a vida de pessoas e as pessoas vieram correndo para ouvir a Jesus. Talvez essa mulher tentou seguir a Jesus, mas não. Jesus preferiu que ela fosse falar de Cristo. Jesus também faz uma outra aparição mais ou menos nesse sentido. A Bíblia conta que certa vez Jesus atravessou o mar da Galileia de barco. Chegou na cidade de Gadara e lá teve um encontro com um endemoniado. Livrou esse endemoniado de uma legião de demônios. E após Jesus livrar ele dessa legião de demônios, ele quis seguir a Cristo. Mas Jesus falou não. A obra que eu tenho para fazer na sua vida, eu estou parafraseando, não é só com você. Você vai para Decápolis, vai pregar para 10 cidades, e quando eu voltar aqui, eu já vou ter muitas pessoas que me conhecem e me servim. O que Deus vai fazer na sua vida não se resume em 2 horas e meia de culto. O que Deus vai fazer, tem feito na sua vida, vai além disso que nós estamos vendo aqui. O que Deus tem feito nas nossas vidas vai além de Adevec e Itaperuna.
As pessoas lá fora, elas vão olhar e vão ver. Talvez a sua família ainda precisa que você fale para eles de Cristo. Talvez no seu trabalho, no seu colégio, onde quer que você for. As pessoas vão ver o brilho do Espírito Santo na sua vida e vão querer esse brilho que tem em você. Eu quero convidar você para ficar de pé. Jesus quebrou dessa mulher um paradigma social, quebrou um paradigma religioso, que era samaritana, eu adorava outros deuses, um paradigma social, porque era uma adúltera, uma mulher adúltera. Quebrou também um paradigma cultural, tudo para poder ter alcance dela. Eu não sei o que Jesus precisa. O que tem na sua vida que impede, que você acredita que impede Jesus de aproximar de você? Porque essa mulher à beira do poço, ela acreditou que Jesus não poderia aproximar dela. Alguns dizem que a rixa era tão grande que ela foi até ríspida com Jesus. Na resposta dela. Por que tu, sendo judeu, quer falar comigo que sou samaritano? Ela foi até arrogante quando ela disse isso. Eu não sei o que te separa de Deus na sua mente. Mas é só na sua mente. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. E eu creio nessa noite que ainda que tenha alguma coisa que possa estar te impedindo de Jesus aproximar de você, essa barreira vai ser jogada por terra hoje, em nome de Jesus. Tudo que o inimigo tem lançado na sua mente, que você tem imaginado, que está te limitando de aproximar-se de Jesus, hoje vai ser jogado por terra. Muitas das vezes a gente ouve pessoas querendo batizar e chega em cima da hora, fala que não tem mais condições. Pessoas que se propõem a fazer alguma coisa, você pede ele para fazer alguma coisa, depois ele te manda uma mensagem e fala, eu não tenho condições. Hoje Jesus vai quebrar toda e qualquer barreira. Pode louvar o Senhor, por favor. David, pode louvar. Junto ao poço estava eu, quando o anjo veio a sede da vida. Sempre me ofereceu uma água que jorra sem fim. Não quero mais estar em outro lugar sem ti. Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Minha alma esperou. Onde da vida Que me alcançou. tudo que Deus ofereceu, O meu Salvador. Você sabia que a fase mais difícil da nossa vida é a fase que a gente mais cresce? Se você confiar no processo, você pode até se espantar, mas vai acontecer aquilo que você hoje ainda está imaginando que seja impossível na sua vida. Você pode estar vivendo o pior momento da sua vida. É nesse momento que Deus está trabalhando em você. É nesse momento que Deus está trabalhando no processo que você precisa passar. Ele pode até ser lento, mas desistir não vai acelerar. Desistir não vai adiantar nada. A única coisa que nos cabe é apresentar para Deus o processo. Senhor, passa comigo. Ei, meu Deus! Vou relatar que eu passei por uma situação essa semana e fiz uma oração. Imaginei que eu viraria a noite no problema. Meia hora depois eu estava dormindo em paz. Porque por causa de uma oração que eu fiz confiante no meu Deus.
Eu testemunhei para os pastores aqui no monte. Irmãos, creia. Esse momento foi difícil. Isso é um combustível para Deus fazer um inimaginável. Essa dificuldade que você está passando, isso é matéria-prima para Deus fazer um extraordinário na sua vida. Não desista, não desista. Desistir não é o caminho. Esse processo que você está passando não é para você desistir, é para você amadurecer no Senhor, é para você galgar maiores degraus, degraus mais altos. Fonte da vida me encontrou. Sua de Deus, o meu Salvador. Venha minha Senhor. Fonte da vida me encontrou. Tudo que Deus precisa, Salvador, pode que Deus sem servir. Eu quero mais estar em não precisarei voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi cantar de beber, a medida eu sempre feliz. Eu quero mais estar e não resistir. Não precisarei voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi falar, vem caminhar, meu Senhor. Fonte da vida me encontrou. Ajuda de Deus, o precisa, o meu Salvador. Tu és, quem a vida Senhor. A fonte da vida que me encontrou. Tudo que Deus precisa, o meu Salvador. Quero beber o meu hino, Senhor. Ansia minha sede ao meu interior. Eu quero ver em casa. Eu quero beber na tua fonte, fonte da vida. Eu quero sim. Quero beber do meu Senhor. Confia minha sede ao meu interior. Eu quero ver em casa. Eu quero ver da tua fonte, fonte da vida. Aleluia. Pode até não fazer sentido para você hoje.
Mas breve você vai entender tudo que Jesus está fazendo na sua vida. Pode até não fazer sentido hoje que você tem vivido. Mas se você confiar em Cristo, que entrou no seu negócio, você vai entender quando as coisas começarem a encaixar. Romanos 8:28 diz: todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Você pode até não estar entendendo hoje o que está acontecendo. Mas se você confiar em Cristo, você vai ver o resultado da sua confiança. E eu quero saber nessa noite se tem alguém que entrou nessa noite sabendo que precisava ter um encontro com Cristo. Talvez você nunca teve a oportunidade ou nunca se sentiu tocado para estar aqui à frente. Igual esse jovem aqui já fez. Nós já temos um corajoso aqui. Já valeu a semana toda que eu passei preocupado com essa palavra. Tem alguém nessa noite que gostaria de vir aqui à frente para aceitar Jesus? Talvez você nunca imaginou que precisasse. Nunca imaginou que precisasse desse encontro. Vou usar as palavras do meu amigo pastor Jones. No lugar onde você está não muda absolutamente nada. Você só foi um espectador. Você só foi assistente de um culto, você só assistiu. Mas quando você vem aqui, a palavra de Deus é clara. Quando ela diz que todo aquele que confessasse a Cristo diante dos homens, o Senhor um dia o confessaria diante do Pai. E essa vida sua daí até aqui é só isso. Para mostrar que você está confessando a Cristo diante dos homens. Que não seja timidez, que não seja acusações, que não seja nada que te impeça você, que está no seu lugar, de vir até aqui à frente nessa noite. Tem alguém que queira sair do seu lugar e vir aqui acompanhar esse jovem que já teve coragem? Tem algum outro corajoso? Ou que serviu a Cristo um dia? Já teve igrejas, cantou, pregou, batizado, mas por algum infortúnio você parou de caminhar. E nessa noite você está aqui ouvindo a palavra de Cristo. E eu tenho certeza que, da mesma forma que estava preparado aquele encontro no poço de Jacó, Jesus e a samaritana, esse encontro também foi separado para você. Não só para esse jovem, mas para você que me escuta. Jesus sabe exatamente o que você precisa. Mas Ele precisa de uma atitude sua. Quer sair do seu lugar e vir aqui à frente? Tem alguém que queira? Senão a gente já vai passar para o pastor para orar. Amém? Eu quero convidar os que estão assentados.